Bom dia, quero aqui de maneira especial cumprimentar todos vocês, vereadores, aqui presentes na tribuna e também aqui nas suas mesas. Dizer que estar aqui mais uma vez é algo assim muito, muito especial, porque em 24 eu tive a oportunidade de receber o título de cidadã benemérita de Maringá, uma preposição do vereador Alex Chaves, e recebi boa parte dos vereadores que estão aqui numa cerimônia durante a Expo Ingá. E eu sempre brinco, né, e aproveito a presença do Amaral Carolino aqui, o filho do nosso saudoso tio Moisés, que um dia, em visita ao Ceará, lá no sertão de onde eu vim, ele disse para mim que se eu quisesse morar numa terra de oportunidade, eu viesse para Maringá. E essa cidade me deu... cheguei aqui com cerca de 20 anos, ela me deu tantas coisas especiais que eu sempre que falo desse momento da oportunidade, que o tio disse que eu viesse para cá, eu relembro a minha trajetória. E quando a Câmara Municipal, o Mário Ossocal estava como presidente, me entrega um título de cidadã benemérita, de verdade, hoje... porque eu tenho mais da metade da minha vida vivida nesta cidade. Hoje, de verdade, eu sou cidadã maringaense. Então, assim, honra e privilégio e devo a esta casa. Não preparei um material muito elaborado, até porque entendo que esse é um espaço e um momento em que a gente precisa falar um pouquinho. Eu vou falar rapidamente da sociedade rural e um pouco da Expo Ingá, que vai acontecer muito em breve, mas agradecer a você, Maninho, porque é nosso associado e me convidou e teve aqui a aprovação de todos os vereadores para que eu estivesse aqui. Quero cumprimentar o público presente, aqui tem várias pessoas que a gente conhece, né? E também a imprensa que faz a cobertura, a transmissão. E antes de qualquer fala, eu cumprimentei todo mundo que estava aqui, mas eu queria pedir licença de maneira informal, de descer aqui rapidamente e dar um abraço a vocês, vereadores, a todos que estão aí, mas especialmente aos que chegaram. Tá? Eu queria que esse momento que eu passo aqui na Câmara, ele seja diferente. Eu preciso que vocês me enxerguem, não como só a presidente da sociedade rural, mas como um ser humano, como uma maringaense, como uma mulher que trilhou muitos desafios, mas, juntamente com vocês, meninos, construí a minha trajetória e parte do que sou até o momento. 2 minutinhos, eu peço silêncio e já volto para a gente dar continuidade. A vida, ela é feita de essência, e cada um de nós temos a nossa essência. No entanto, a gente precisa expressar gratidão, respeito e tudo aquilo que a gente entende que é importante e é estratégico para a nossa vida. Depois, passo em cada um de vocês, a gente já se cumprimentou, cumprimento aqui toda a equipe que está trabalhando, porque são pessoas que movem também esta casa, não apenas os vereadores, mas as equipes que aí estão. Falar rapidamente da Sociedade Rural de Maringá. Eu gostaria, de maneira bem rápida, fazer um leve retrospecto, porque as pessoas enxergam o Parque de Exposição e a Sociedade Rural de Maringá como um ambiente que acontece durante a Expo Ingá. Então, tudo começou quando o município de Maringá ele almejava criar um espaço de exposição, um espaço de exposições agropecuárias. Com 15 anos de existência, Maringá projetou a criação de um parque de exposição. Quem fez isso? Prefeito Adriano Valente. Primeiro, João Paulino, que com o 15º ano de existência de Maringá, ele fez uma feira agropecuária no Clube Hípico. E depois, quando Adriano Valente assumiu Maringá, a Prefeitura de Maringá, ele foi à Companhia Melhoramentos requisitar um espaço para exposições. E aí a companhia dizia que em terras de cafeicultores não cabia uma exposição de pecuária. Foram tantos os embates que depois a companhia disse, olha, vou pensar.
e o Adriano Valente disse, olha, os donos de gado estão aqui, o gado está na região, mas os produtores estão aqui. Depois de muitos desafios, realmente foi feito essa repasse, né, de um espaço que foi o Parque Pioneiros, que hoje é Parque Internacional de Exposições de Maringá. E aí a história é, como é que a sociedade rural ela surgiu? Ela surgiu da necessidade de assumir uma entidade, assumir o parque e assumir a feira agropecuária, que era inicialmente a Expofemar. João Paulino reassumiu a prefeitura e disse, precisamos de pessoas que entendam dessa área para fazer a gestão do parque e a gestão da feira. E aí foi criado a Sociedade Rural de Maringá. Então, assim, para mim, é uma honra imensa estar à frente da presidência. A Rural foi fundada em 1979 e, em 2024, a Expoingá fez 50 edições, descontado os 2 anos de pandemia que não teve, e a Sociedade Rural fez 45 anos. Então, primeiro o parque, depois a Sociedade Rural. Eu fiz assim, rapidamente, pode ir passando, quem tiver. A gente, assim, gente, volta à anterior. Esse era o parque de 1979. Tá? Então, a Rural pegou exatamente esse parque, a estrutura dos pavilhões de bovinos, a arena tinha o picadeiro e o resto ele era chão batido. Então, vou pedir para você ir passando as fotos, só para a gente, vocês, principalmente os mais jovens, tá? Os mais antigos sabem, alguns cresceram indo no parque pulando a cerca de arame, né? Então, esse é o parque de exposição do passado. As construções, pode ir passando, as construções que foram sendo feitas, alguém nessa turma aqui vai se achar nessa feira, pode passar. Se vocês observarem os equipamentos e o gado, é completamente diferente do que você vê hoje, os animais melhoraram geneticamente, as máquinas são máquinas de última geração, pode passar. E aí, bom, daqui a pouco eu vou passar mais um pouquinho da estrutura atual. Por que eu pedi para colocar um ponto de interrogação? A Sociedade Rural ela teve, até o presente momento, em 45 anos, 10 presidentes. Então, nós tivemos o fundador Joaquim Romero Fontes, pioneiro da cidade, Giovanni Ridolfi, Ermelindo Bolfé, Hélio Costa Curta, Otávio Dias Chaves Júnior, o nosso saudoso João Carvalho, que a Natália Carvalho trabalha aqui junto com a presidente da Câmara, uma menina que eu vi crescer lá, Alcides Fagnani, doutor Neri Fabre, Wilson de Mato Silva Filho e eu, Maria Iraclésia. Bom, essa foto é da atualidade. O que eu gostaria de repassar para todos vocês que aqui estão? Aquele parque de antes, ele hoje é basicamente isso aqui, obviamente que com algumas melhorias, mas foram mãos de pioneiros e pessoas voluntárias, mais de 1000 diretores já passaram por aquela entidade, que deram o seu tempo e dedicação voluntária para a gente fazer e honrar aquilo que o município fez, né, quando repassou inicialmente em termos de comodato e atualmente em forma de concessão obrigatória de investimentos, o Parque de Exposição. Então, eu gostaria de deixar para todos vocês, vereadores, quem nos assiste, que a Sociedade Rural, uma entidade de 45 anos, ela tem compromisso ético, moral e de coletividade de tornar um espaço público um dos espaços mais referendados do Brasil. Temos algumas conquistas, né? Então, Expoingá, que vai para a 2ª edição esse ano. Nós temos hoje já a 3ª edição do Rural Maringá Junino, o maior São João do Sul do Brasil, que é um evento especificamente da Sociedade Rural. O Natal Rural Maringá, que é um evento que a gente começou em 24, direcionando uma parte do Natal mais agro que a cidade oferece, né? O Natal todo encantado, bonito, mas aquela parte da terra mesmo, do homem do campo, não tem. Então, a gente separou o espaço do agromuseu para fazer isso. A gente faz vários eventos solidários, entre eles a Leitoa Light, que muitos aqui já foram, né, para reverter, e todo ano nós atendemos aproximadamente 3.000 crianças, dando brinquedos, fazendo a interatividade
depois da pandemia, nós estamos levando até as instituições, né, a nossa devolutiva. Sem contar que a Sociedade Rural de Maringá, ela não atua sozinha, né? A gente tem uma atuação estendida, não só para as coisas que a Rural faz, mas também para os parceiros. Então, o Parque de Exposição de Maringá, hoje, né, a gente enfatiza mais uma vez que ele funciona de janeiro a dezembro, ou melhor, de janeiro a janeiro. Então, nós temos atividades constantes e todo o resultado, seja da feira, seja de locações, a gente faz exatamente o reinvestimento dentro do espaço. Então, jamais Maringá, qualquer gestão possa dizer ou insinuar que a sociedade rural não cumpre com os seus objetivos, né? E aí, quando eu coloquei um ponto de interrogação, eu queria dizer para vocês que, como todo mundo sofreu com a pandemia, a sociedade rural ficou 2 anos, quase 2 anos e meio, sem eventos, sem receita nenhuma, e a diretoria, os associados se uniram e a gente conseguiu manter a estrutura. E, quando voltamos em 22, a feira cresceu assustadoramente. Então, na alegria, todo mundo é amigo, todo mundo é parceiro. Na adversidade, é quando você conhece quem está do seu lado. É quando você sabe quem são as pessoas que podem contar e te ajudar. E, às vezes, é financeiro, e muitas vezes é só com um abraço, é só com o carinho. Então, quando eu peço um gesto de um abraço, é para que vocês, cada um de vocês, olhe para quem está do lado. Você não precisa gostar de quem está do seu lado. Você precisa respeitar pelo que você representa. Então, eu sou uma mulher que sou presidente da Sociedade Rural, meu quadro de mulheres é bem pequeno, e sempre digo para os meus pares, a gente precisa trabalhar junto. Tenho sempre muito respeito por eles, eles por mim. Sou quem eu sou, porque muitos homens estenderam a mão para que eu pudesse avançar e avançar aquilo que eu toco. Não participo só da Sociedade Rural, participo de várias outras instituições, mas fui criada numa terra de muita diversidade, que dividir um copo d'água, dividir a comida que a minha mãe repartia entre os irmãos com os vizinhos, fazia parte da nossa solidariedade diária por uma questão de sobrevivência. Então, quero deixar para todos vocês que foram eleitos por pessoas, pela comunidade, por pessoas que acreditaram que cada um de vocês poderiam fazer a diferença na sociedade que a gente vive, nesta cidade, que vocês certamente estão fazendo e vão fazer. E quando eu me dirigi para dar um abraço, a gente tem umas carinhas novas, né? Então, eu quero dizer o seguinte, faço parte de uma entidade que tem legado, de uma entidade que tem história. E eu não posso me comportar, primeiro, como uma mulher que precisa me reafirmar. Não, eu preciso reafirmar que o segmento do qual me deu comida, educação e me tornou quem eu sou, é um segmento que qualquer pessoa, seja do agro ou não, está todos os dias. Acabei de tomar um café, vocês tomaram um café, a gente come alguma coisa, a gente veste, e isso vem de um produtor rural que está lá, hoje, vivendo numa adversidade climática gigante. Então, nós, enquanto sociedade, homens, mulheres, sociedade, seja cidade, seja campo, precisa fazer a sua parte para que a gente possa definitivamente viver numa sociedade que depende do próximo, não é só de mim, né? A minha atitude, ela reflete exatamente, vai ter o aquecimento global? Beleza. Quem aquece é só o homem do campo? Não, o homem do campo cuida, e quando cuida, cuida para todos nós. Então, é dessa entidade que sai a realização de um dos principais eventos agropecuários do Brasil. E eu tenho a honra de estar na presidência, né, juntamente com a minha diretoria, a gente tem os associados, mas a minha honra é de realizar um evento em que, se eu for para Curitiba, São Paulo, Brasília ou qualquer outro lugar, a gente é respeitado, e eu vendo
Não o evento. Eu venho da cidade de Maringá, da qual cada um de vocês faz parte. O nosso vereador aqui está com um folder institucional. Quando eu vou numa empresa, eu digo que eu vivo na melhor cidade do Brasil para se viver, que eu vivo numa cidade que faz a diferença em relação a muitas outras cidades, porque eu viajo o Brasil inteiro, seja a passeio, seja a trabalho, e via de regra é a trabalho, mas nunca fico... Presta aqui. Eu nunca vou a lugar nenhum sem olhar do lado. A lixeira me chama atenção, a limpeza me chama atenção, tudo, porque nós, enquanto mulheres, né, as meninas que aqui estão, a gente tem um olhar diferenciado, não porque a gente é melhor do que vocês, não. Muitas vezes eu não consigo carregar o fardo que vocês usam, né, que vocês precisam carregar, mas juntos a gente pode pegar o peso, a nossa sensibilidade e fazer muita diferença. Então, quando eu vou a Brasília, Curitiba, falar com grandes empresas, quando a gente senta com um produtor rural, aquele da agricultura familiar, a gente diz exatamente, ó, a gente é isso aqui. E aí eu deixo para vocês depois folhear ele. Por quê? Porque é aquele agro que conecta. Ele conecta quem? A cidadã que varre, a cidadã que come, o cidadão que trabalha, aquele que está na indústria, aquele que está na rua vendendo alguma coisa para sobreviver, ele conecta o profissional de áreas, né, liberais, o advogado, o contador, o agrônomo, o veterinário, a secretária, e tudo aquilo que está à nossa disposição para a gente viver. Passa aí um pouquinho. Eu só queria, de novo, essa foto, ela é uma foto aérea de Expoingá, e eu deixaria para vocês o seguinte. O que é a Expoingá? A Expoingá é um negócio, uma feira, que muita gente só enxerga ela pelo âmbito dos shows. Não. Se vocês perguntarem para mim, qual é a sensação quando você faz um planejamento de 10 meses para realizar um evento de 11 dias, eu vou dizer para vocês, os shows é a parte que eu dispensaria, tá? Mas ela é necessária. Por quê? Expoingá, Expo Londrina, Expo Paranavaí, Expo Umuarama são eventos de categoria mista. Então, lá tem o show, tem a pipoca, tem uma gastronomia específica de feira, tem o parque de diversão, tem o boi, tem o carneiro, tem a máquina, tem o veículo, tem a indústria, tem o artesanato. Ela é uma feira mixta, cheia de coisas. E aí, meninas, sabe qual é o grande desafio para nós meninas? É a gente ter aquele momento que você sabe que você não vai fazer tudo e não consegue juntar todas as pontas pela grandiosidade de tamanho. E aí vem a responsabilidade de uma entrega, de um evento limpo, de um evento seguro, de um evento que agrade a maioria, não a todos. Então, quando vocês forem para o bairro e alguém perguntar alguma coisa de Expoingá, a maioria de vocês tem o meu celular. Eu não tenho problema de responder. Tem coisas que a gente consegue, tem coisas que a gente não consegue fazer. É caro fazer evento. Quem trabalha nessa área, no pós-pandemia, os eventos não só duplicaram de valor, eles triplicaram de valor. Então, a gente faz parte de um setor produtivo. E o que é uma feira? Nada mais é do que o Maninho poder vender a carne dele, que somos, né? Não é isso, mas é que ele é nosso associado, a gente tenta e a gente compra na cidade inteira material de construção, o que nós compramos. Aí vem os serviços que a cidade oferece. Claro que tem coisas que a gente contrata fora porque a cidade não consegue nos entregar. Então, o nosso objetivo, enquanto sociedade rural, é fazer as entregas, é ter uma entidade que represente a classe produtora do segmento do agro, mas que, quando a cidade precisar, né, quando o prefeito vai numa missão, quando vai numa reunião e nos aciona, a gente vai representar a cidade junto com quem representa, assim como vocês nos convidam aqui para esclarecimentos, para mostrar aquilo que fazemos. Então, eu queria dizer para vocês, que eu acho que o meu tempo já está estourando, eu falo muito, que eu deixo o convite a cada um de vocês, vereadores e vereadoras, para ir na sociedade rural nesse pré-evento. Pega um dia de manhã, à tarde, olha, não pode todo mundo, beleza, junta 2, 3, 4, a gente terá o maior prazer de mostrar a vocês o que é antes. Porque chegar e encontrar uma feira montada
É lindo às vezes não está tão lindo, mas a gente tenta entregar o melhor. Então, eu deixo como convite para que cada um de vocês, se puderem se juntar, 2, 3, porque daí facilita, né, a gente mostra. E aí, as demandas que vocês tiverem, que as pessoas querem, né, o pastor Jeremias me ligou esses dias que tinha alguém querendo expor. Então, o que a gente fez? Pegamos o departamento comercial, mas a necessidade da demanda dele, e colocamos para conversar, e acabou dando certo. Estive com a Major, ela falou, olha, eu gostaria que a Câmara tivesse um espaço para que o vereador pudesse ir lá receber, né, uma pessoa, a gente tem a ouvidoria, a gente queria divulgar isso. Major, faz o pedido oficial, tem coisa... Eu sou submetida a conselhos, mas eu levo, a gente cede o espaço e vocês estão lá, e que bom que vocês estarão lá com um pequeno espaço. Ano que vem, vocês colocam no orçamento, vocês vão com um stand mais estruturado, para que todo mundo possa dar o seu expediente lá, fazer essa troca com a população, que vai ser a mais diversa possível. Mas, se você tem alguém que quer trabalhar na feira, que quer entregar um currículo, a gente não garante que há um processo de seleção para as vagas. Entrega isso na sociedade rural. A gente está com vagas abertas para catraca, bilheteria, operação de estacionamento. Essa semana abre para segurança. Isso são demandas que chegam para vocês enquanto vereadores, né? Heraclésia, a gente quer saber alguma informação, porque eu fui no bairro e a pessoa falou que sim, leva para a gente. Esse canal ele precisa estar aberto entre nós. Durante a Expo Ingá, nós temos 2 dias de portão aberto. A gente faz um em parceria com a prefeitura, no dia do aniversário da cidade, e o dia seguinte, a gente faz a parceria com a arquidiocese, para ajudar as entidades assistidas por eles também. É gratuito. Tá? Então, querem ações, levam lá. A gente tem ações para pessoas com autismo, a gente tem idosos que visitam a feira, tá? O segmento lá do Agromuseu, que certamente em 5, 6 anos será o maior museu a céu aberto. Então, eu queria deixar esse espaço, em nome da nossa diretoria e dos conselhos, aberto a todos vocês, para levarem demandas. E eu queria deixar essa oportunidade de aproximação, porque vocês têm demandas, têm objetivos, têm projetos. Se chega um projeto aqui que envolve a sociedade rural, o nosso processo de concessão, se alguém tem dúvida, ele é público. A gente está à disposição para recebê-los. Então, se vocês tiverem também um grupo que dança, canta, a gente tem um palco cultural, a gente tem muita coisa para ajudar e compartilhar com o município de Maringá. E eu queria deixar esta casa, em nome de todos vocês, vereadores, essa oportunidade. Então, convido que, de 8 a 18 de maio, vocês sejam pessoas constantes e presentes, né, durante o evento, que, ao longo do ano, a gente está aberto para recebê-los e dizer do meu carinho, do meu respeito e da minha admiração por cada um de vocês. Não há ideologia, há respeito. Porque, se vocês ocupam uma cadeira nesta casa, é porque alguém confiou e cada um de vocês representa o cidadão maringaense. Então, fica o meu carinho, o meu respeito e a certeza de que juntos, seja onde quer que a gente esteja, a gente pode somar. A vida é rápida. Nós estamos agora, daqui a pouco a gente não sabe. E aí, me dá uma caneta para mim. Aqui, está aqui. Dessa cadeira. Vou fazer o gesto que eu faço aonde eu vou. Eu, como retirante vinda do Nordeste, do sertão do Ceará, aquela menina que foi induzida a vir para uma terra de oportunidades, eu vim de lá e sou grata a esta cidade por tudo que ela me deu. Sociedade Rural, tenho 35 anos, entrei como estagiária do departamento pecuário e trabalhei 13 anos, saí, depois voltei como presidente, saí e voltei novamente. Mas o gesto que mais representa tudo o que acontece na minha vida é, primeiro, a oportunidade. Ela veio, o espaço abriu e eu vou pedir o gesto. Eu ocupei. Eu literalmente ocupei o espaço vazio e sentei. E com a minha caneta, em todos os momentos, seja na sociedade rural, seja nas entidades, eu participo de aproximadamente 12 entidades, eu usei a caneta. Não para mim, mas para fazer a diferença. E quando faço isso, lembro de onde eu saí.
Então, eu não sou soberba, muita gente me vê na TV, me vê fazendo algumas coisas. Não, eu faço um trabalho objetivo e represento um segmento e ocupo espaços. Quando eu recebi medalha de mérito legislativo em Brasília, por ser a primeira mulher a presidir uma sociedade rural, eu andei 50 metros e eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. E, por incrível que pareça, o sapato que eu comprei para aquele momento, ele folgou, e eu tive que pegar um sapato emprestado de uma das nossas convidadas para usar. E andei 50 metros. E, quando eu cheguei, que recebi uma medalha, que tinha 32 pessoas sendo agraciada nacionalmente, e isso em 2011, e eu peguei aquela medalha, eu olhei para mim mesma e disse: Senhor, gratidão, porque eu saí de um sertão que mal é mal eu tinha uma sandália para poder calçar. E aí a vida foi me dando oportunidades, né? O João Carvalho, que eu tenho, assim, a família, não sei se a Márcia está aqui, a Márcia, a esposa, e a Natália, lembram muito bem. O João Carvalho, quando eu passei na faculdade de zootecnia, eu falei, eu não tenho como estudar, eu trabalho o dia inteiro. Ele falou, se você der conta do trabalho, você pode estudar. E aí, se fosse hoje, como é que ficariam as leis trabalhistas, né? Ele confiou a mim que eu nunca ia bater um cartão meia-noite, né? Eu batia para compensar e ver a quantidade de horas. Trabalhei que nem assim, burro de carga, como diz na minha terra. Mas aquele homem me deu uma oportunidade de fazer zootecnia. Depois eu fiz uma pós na área de gestão e sanidade animal e fiz novamente o curso de gestão em agronegócio. Aí eu devo isso à família Matos. Então, eu ocupei e busquei conhecimento. Conhecimento transforma a nossa vida. Então, usem a caneta, os projetos que vocês fazem, essa oportunidade de ocupar essa cadeira de vocês para fazer o melhor, porque cada um de nós temos sempre um pouco melhor para dar para o próximo. Gratidão é o que eu sinto nesse momento por estar aqui. Vou me retirar, porque acho que já usei demais o espaço, mas queria dizer que não é a primeira vez que venho aqui, mas certamente é uma das vezes mais emocionantes, porque é a primeira vez que eu venho efetivamente como cidadã de Maringá no papel. Muitíssimo obrigada, me coloco à disposição para responder alguma pergunta. Eu não fiz um roteiro muito elaborado, né? Então, fico à vontade para o que vocês quiserem perguntar, estou à disposição. Muito obrigada.